Eu tenho um outro caso muito interessante para contar para vocês, de uma clínica que faz ainda até hoje, né, cateterismo. Esta clínica, ela tinha, sim, a contadora da clínica, ela tinha 3 clínicas na rede, e o médico tinha um amigo que falou para ele que um gerenciamento de controladoria ia fazer diferença para a empresa dele para medir resultados. E aí alguém, não lembro quem, indicou que eu era contadora gerencial e que eu podia ajudar. Aí eu fui, fiz amizade com a contadora, porque, né, ela já me recebeu assim com o pé atrás. Mas fiz amizade, mostrei para ela que eu não estava lá para fazer a contabilidade, sim para ajudar ela na controladoria e no sistema. E aí eu fui verificando tudo o que acontecia dentro da empresa. E aí o médico só teve uma conversa comigo separada da contadora e falou assim, olha, então eu quero você como contadora gerencial, porque eu quero que você veja inclusive a contabilidade. E eu acho que a gente tá perdendo dinheiro, mas eu não sei onde, não sei como. Na minha contabilidade isso não aparece. Então o que eu fiz? Eu comecei a revisar todos os processos de compra primeiro, e aí identifiquei que os catéteres eram todos importados. Eu fui fazer uma varredura em toda a documentação de importação dele. E ali na documentação de importação, então, na época que eu montei um modelo, um caderno para cada importação, porque ela tinha que ter todos os processos, desde o pedido, o invoice, toda a parte burocrática da importação que vocês conhecem. Eu montei um caderninho de cada importação para ver se tudo que ocorria, o passo a passo de cada importação, ela estava sendo padrão e se ali a empresa não estava perdendo dinheiro. Mas, né, ali não estava tudo correto. O processo de importação, as entradas desses catéteres estavam corretos. Aí eu fui para as vendas, como que acontecia a emissão de nota, como que o médico escolhia aquele catéter. Então eu fui acompanhar várias cirurgias, só de olhar aquele médico, como que ele procedia para pegar os catéteres, como que ele escolhia, como que acontecia a venda desses catéteres, né? Como que ele sabia qual catéter ia na nota para cobrar ou do plano de saúde ou do próprio cliente. E eu fiquei um dia inteiro observando os médicos fazendo cirurgia ali. Tinha um gavetão, então chegavam os catéteres importados, eles colocavam num gavetão e tinha apenas uma enfermeira com conhecimento de catéter e que o médico falava assim, essa cirurgia é o catéter X ou essa é o Y, ela abria aquele gavetão e pegava os catéteres e anotava, tinha do lado uma folha onde ela tinha que anotar o catéter que utilizou para o paciente tal. Ela anotava e entregava para o médico. Então, até aí, né, tava tudo certo, porque o médico sabia o modelo e ela sabia identificar o modelo. Porque senão a cirurgia também não ia dar certo, né? Mas, quando eu peguei aquele relatório que ia para o faturamento e que lá eles tinham que colocar o código para faturar, o código que aquela enfermeira colocava nem sempre era igual ao que estava no sistema do catéter. E isso estava dando uma diferença enorme nos valores. Então tinha um código que o catéter custava muito alto, só que quando ia faturar, pegava o valor do catéter menor. E ninguém descobria, porque o médico pedia o certo, a enfermeira entregava o correto, mas o número que ia para o faturamento era outro. Gente, eu passei assim uma noite em claro, como que eu ia resolver isso? Como que eu ia orientar a empresa neste caso? Primeiro, daí falei com o médico e falei assim, ó, você me dá carta branca para eu mudar aqui o que tiver que mudar para a gente poder ter um controle melhor? Ele falou assim, claro, Rosângela, contratei você para isso.
Aí eu chamei o marceneiro, tive uma ideia, né? Porque ficava naquele gavetão. Chamei o marceneiro, pedi, eu desenhei ali no papel o modelo do armário que eu queria, o tipo dos ganchos que eu queria, e ali eu fiz uma etiqueta com o número dos catéteres correto, como vinha nas notas de importação. E coloquei nas prateleiras, nos ganchos ali, em cima dos ganchos, a identificação dos catéteres. E fui arrumando as prateleiras e os catéteres separado por modelo. Chamei enfermeira e chamei toda a equipe de enfermagem, inclusive a contadora e os auxiliares que estavam ali, para eles entenderem quando chegava essa compra, como que tinha que ser guardado os catéteres e como que tinha que ser anotado daqui para frente. Fui lá no sistema, arrumei a configuração do sistema com o mesmo número do que eu tinha colocado nas prateleiras e o mesmo número do que vinha nas notas. E aí, gente, de um mês para o outro, depois deste armário, eu falo que o que solucionou o problema foi um armário, né? Aí, um mês depois deste armário, a clínica teve um crescimento de 30% no faturamento, mas não teve mais cirurgias, só foi a diferença do valor dos catéteres que agora estavam certos. Então veja o que o contador gerencial pode fazer, né? Mas eu sei, a gente fala contador gerencial, se você for... Por que o nome contador gerencial não chama atenção nem na faculdade, nem dos alunos, nem de vocês mesmo que são contadores? Não chama atenção porque ele não traz na sua essência o que realmente é um contador gerencial, que é esse contador gerencial que eu mostro para vocês, esse contador gerencial que eu trago para vocês, que não é só analisar o balancete, os números e daí fazer um planejamento, não, é muito mais a fundo. A gente tem que ir na raiz da empresa, ajudar a empresa, acompanhar ela desde que ela nasce, conhecer o seu cliente. Então, vocês sempre vão ouvir eu falar disso, conhecer o seu cliente no todo e daí fazer tudo refletir na contabilidade. Então, veja, aqui não dependia da contabilidade, não dependia de nada, dependia de um olhar gerencial para aquele movimento que estava acontecendo da venda, né? E com isso ajudou a empresa a ter mais resultado. E aí foram feitas outras melhorias, só que o grande problema da empresa só estava aí na separação dos catéteres.